Nesse vídeo, pessoal, então, a gente vai falar sobre os principais erros de posicionamento da cabeça humeral para o exame de ressonância magnética do húmero, né? Por que que a cabeça do húmero deve ficar em posição neutra ou só no mínimo de rotação externa, mas não em rotação interna e nem rotação externa extrema, tá bom? Esse vídeo, até na realidade, eu já tinha gravado e eu tô regravando por causa de um errinho que eu fiz no vídeo, que eu vou mostrar para vocês aí mais para frente, mas que é muito importante eu falar isso certo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui não é um flashback, ou quer dizer, é um tipo de um flashback, né? Eu já fiz esse vídeo antes, mas eu tô fazendo agora, eu tô regravando, porque eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês, que no outro vídeo pode ter gerado alguma confusão, tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo? Então vamos lá. Então, pessoal, primeira posição que, assim, é aceitável, mas não é a melhor possível, né? O melhor seria uma posição neutra, com bíceps na posição meio-dia, mas essa posição é a posição em rotação externa leve. Nessa posição em rotação externa leve, ele pode melhorar a detecção de rupturas ali no complexo bíceps labral, que eu já vou mostrar para vocês, né? Mas tem algum trade aí que a gente tem que fazer, né, para ter essa posição. Então repare aqui que a gente tem a cabeça longa do bíceps aqui, ó, na região da segunda curvatura, ela está localizada aqui, não está na posição meio-dia nesse ombro direito, né? Ela está na posição 11 horas aqui, então ela está um pouco rodada externamente nesse ombro direito, né? Se fosse do ombro esquerdo, ia estar rodado para o outro lado, ia estar na posição 1 hora, né? Não na posição 11 horas. Mas enfim, aqui a gente tem um pouco de rotação externa da cabeça humeral. Repare que por aquele outro parâmetro que eu falei para vocês, de uma linha paralela ao eixo da escápula, se a gente traçar uma linha aqui, ó, anterior, né, paralela ao eixo da escápula, junto aqui da margem anterior da glenoide, essa linha aqui, esse cabo longo do bíceps, ele está para trás dessa linha, então esse exame já está em rotação externa, e nesse caso aqui a rotação externa nem é tão leve assim, mas outro caso que eu vou mostrar para vocês, a rotação externa é mais acentuado ainda. Mas repare que nesse caso, então, a gente tem aqui o tendão do subescapular, ó, o tendão do subescapular aqui a gente vê bem, né, ele fica esticadinho e até ajuda a ver algo, se o paciente tem instabilidade do cabo longo do bíceps, essa posição pode até ajudar um pouco mais a mostrar essa instabilidade do cabo longo do bíceps, né? Porque a gente está forçando o cabo longo do bíceps para lateral, né? Então ele quer ir para medial. Então, se tiver alguma instabilidade, alguma rotura associada aí, tanto da polia como do tendão do subescapular aqui próximo do cabo longo do bíceps, o cabo longo do bíceps ele tende a se insinuar para essa área de rotura. Então, assim, esse é um ponto positivo, digamos assim, no exame com uma leve rotação externa, né? Mas repare que um ponto negativo que a gente já tem aqui é o seguinte: enquanto que a cápsula articular anterior, o tendão do subescapular, o lábio glenoidal, eles ficam muito bem identificados no exame com pouco de rotação externa, né? Porque tá abrindo, né? Tá estirando as estruturas anteriores aqui do ombro. Repare que aqui na região posterior do ombro é o contrário. A cápsula posterior ela já fica mais ondulada, ela já fica mais frouxa. Lembra no vídeo passado que eu mostrei para vocês um pitfall ou uma alteração que a gente tem que tomar cuidado que não é verdadeira junto da região posterior do lábio glenoidal, que era essa redundância da cápsula articular? Então, foi esse caso aqui que eu usei para mostrar como exemplo para vocês. Então, aqui vocês podem ver que a cápsula articular posterior ela está meio redundante. Aqui a gente tem um lábio glenoidal posterior, isso aqui é a cápsula meio redundante, isso aqui não é lesão labral. Então, muito cuidado, que à medida que vocês vão fazendo o exame em rotação externa, a cápsula anterior ela fica mais tensa, fica melhor para ver as estruturas anteriores até determinado ponto, né? Inclusive o lábio glenoidal ele fica mais tensionado aqui também, então é um pouco melhor até para ver lesão labral anterior, mas o lábio posterior ele fica um pouco pior para identificar, muito por conta dessa frouxidão da cápsula articular adjacente, que isso aí pode causar alguma variação aí na anatomia e complicar a nossa vida. Então isso aqui é no plano axial, tá? Mostrando esse exame com um pouco de rotação externa. Aqui é no plano coronal, tá? Então nós temos aqui, ó, o ventre muscular do subescapular, aqui é o tendão do subescapular. Olha, aqui ainda a gente vê o tendão do subescapular, essa aqui é a tuberosidade menor do húmero. Olha, nesse outro corte aqui, que o húmero ele vai começando a ficar no perfil, ó, a gente ainda tá vendo o tendão do subescapular e a gente começa a ver o tendão do cabo longo do bíceps com o complexo bíceps-labral aqui, ó. E a gente já tá quase na metade da cabeça humeral, quase pegando o húmero de perfil todo aqui, né? Então repare que isso aqui é muito bom para a gente identificar o complexo bíceps-labral praticamente em um plano só, a porção articular,
ou a porção horizontal do cabo longo do bíceps, a porção deflexional e a porção vertical, a gente consegue ver muito bem nos exames com rotação externa. Mas repare que agora, nesse corte aqui, ó, é que a gente começa a ver o tendão do cabo longo do bíceps, aqui, ó, desculpa, o tendão do supraespinhal aqui nessa imagem, então a gente já tá pegando um pouquinho mais para trás, ainda não tá ruim de ver. A gente consegue ver bem aqui o tendão do supraespinhal, aqui a gente tem o tendão do supraespinhal no perfil, né? E aqui o tendão do supraespinhal, e mais para trás aqui a gente vai vendo o tendão do infraespinhal. Então, assim, esse é o exame com um pouco de rotação externa. Eu prefiro ainda na posição neutra do que com esse pouco de rotação externa, com essas exceções, né? Se eu estou querendo ver tendão do cabo longo do bíceps, complexo bicipito-labral, às vezes e as lesões, digamos assim, na porção anterior do ombro, talvez esse pouco de rotação externa pode ajudar um pouco a gente. Então, por isso que ela é até uma sequência, um posicionamento da cabeça humeral aceitável, né? Aqui a gente tem a cabeça humeral, então, no plano sagital. A gente consegue ver, ó, o tendão do cabo longo do bíceps está aqui, ó, o tendão do cabo longo do bíceps está nessa região. Aqui a gente tem o tendão do subescapular. Aqui nós temos o tendão do supraespinhal e aqui nós temos o tendão do infraespinhal. Então a gente consegue ver, ó, o tendão do supra, tendão do infra, o tendão do subescapular está aqui e aqui é o tendão do cabo longo do bíceps. A gente consegue ver em todas essas imagens aqui, ó. Aqui tá bonito, ó. Tendão do subescapular, cabo longo do bíceps, tendão do supra e tendão do infra. Beleza? Então, assim, essa é a posição com um pouco de rotação externa, tá? É uma posição que ela é passável, que não compromete tanto assim o nosso exame. Agora vamos para as posições que comprometem mais o nosso exame, né? Quando o paciente está com uma rotação externa extrema, tá com muita rotação externa, né? Então, de novo, pode até melhorar a detecção de roturas do complexo bicipito-labral, mas esse daí já vai complicar muito a nossa avaliação, principalmente do tendão do supraespinhal ali, que ele já vai ficar muito para trás, ele não vai ficar bem ali na parte mais no perfil, digamos assim, no plano coronal, né? Então, ó, repare esse exame aqui, como esse paciente tem rotação externa extrema, né? Olha só a cabeça humeral totalmente rodada para trás, o cabo longo do bíceps está praticamente aqui no meio do plano coronal, né? Depois a gente vai ver no coronal direitinho como é que esse cabo longo do bíceps está no meio do plano coronal. O tendão do subescapular fica até tenso demais, fica tensionado demais. Quanto mais tensionado fica o tendão, às vezes é pior para ver pequenas lesões junto à superfície articular e até bursal, né? Ou intrasubstancial, porque estica o tendão demais e se tem algum líquido ali dentro, esse líquido tende a sair, né? Principalmente se for junto à superfície articular aqui, que ele pode ir para junto da articulação glandular. Então, repare então que o tendão do cabo longo do bíceps está aqui e os tendões do supraespinhal e infraespinhal, eles ficam aqui para trás, ó, eles ficam muito posteriorizados e a gente já começa a ver eles meio de um plano meio oblíquo quando a gente pega o coronal. Então, indo aqui no coronal, olha só essa imagem, pessoal. Olha como é que fica, ó, o tendão do cabo longo do bíceps, ele tá praticamente no meio do plano. Esse aqui é o sagital, né? Mas tá quase no meio do plano coronal aqui. Olha nessa imagem, pessoal, como que a gente tem aqui, ó, o tendão do subescapular nessa região. Aqui nós temos o tendão do supraespinhal, aqui é o tendão do infraespinhal. E essa área aqui, ó, é a área do intervalo dos rotadores. Isso aqui simula uma rotura do tendão do supraespinhal, principalmente no plano coronal, que eu já vou mostrar para vocês. Porque essa cabeça humeral tá tão rodada externa, tá tão rodada para trás, tá tão rodada para fora, né? Que o intervalo dos rotadores fica evidente demais e fica evidente numa região que já era para a gente estar identificando o tendão do supraespinhal no plano coronal. Então repare aqui, ó, o tendão do supraespinhal tá aqui, tendão do infraespinhal tá aqui, aqui é o tendão do cabo longo do bíceps, aqui é o tendão do subescapular, e essa região aqui não é uma rotura verdadeira. Isso aqui é o intervalo dos rotadores no paciente com rotação externa extrema, tá bom? Agora deixa eu colocar para vocês no plano coronal que vocês vão ver como que isso aqui simula uma rotura de supraespinhal. Então aqui é no plano coronal, né? Mostrando essa daqui, ó, essa daqui é a região do intervalo dos rotadores no plano coronal com o paciente em rotação externa extrema. E olha como isso aqui simula uma rotura do supraespinhal. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, quando vocês estiverem vendo as imagens no plano coronal em pacientes com rotação externa extrema, para vocês não darem lesão em um caso desses, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão correlacionar com os outros planos. Vocês vão ver aqui no sagital que o tendão do supraespinhal está mais para trás e aqui é o intervalo dos rotadores. No máximo aqui o que dá para a gente dar é uma tendinopatia do supraespinhal, que eu acho que tem, mas não tem rotura do supraespinhal, tá? Isso aqui é formação de imagem, é volume parcial
no intervalo dos rotadores, porque o paciente está com uma rotação externa extrema, tá bom? Repare que aqui, ó, praticamente num plano só, ó, isso aqui, o complexo subseptolabral tá aqui, esse aqui é a porção intraarticular do tendão do cabo longo do bíceps que a gente consegue ver bem nesse corte. O cabo longo do bíceps está descendo aqui, ó, nessa região, quase que eu falei descendo aqui para baixo, né? O pleonasmo que me persegue, mas eu, né, escapei, mas eu joguei para vocês aí que foi quase. Então aqui, pessoal, aqui a gente tem também parte já do tendão do supra com o cabo longo do bíceps ainda nessa região, mas repare que a avaliação, ela já é uma avaliação mais complicada quando a gente tem uma rotação externa extrema. Agora, esse é o motivo de eu ter regravado esse vídeo para vocês. Quando eu estava falando da rotação interna no outro vídeo, aqui estava escrito assim, ó, a menos que você queira ver impacto subacromial, mas não é, né? Impacto subacromial não tem nada a ver com isso. A rotação interna, ela pode ser boa para ver o impacto subcoracoide, a menos então que você queira ver o impacto subcoracoide, a rotação interna pode ajudar, porque você vai ver a redução da distância da tuberosidade menor do úmero com o processo coracoide. É nesse caso. Fora isso, a rotação interna é um desastre para a gente. Não é a melhor posição. Digamos assim, eu acho que talvez seja a pior das 3 posições aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, reparem nesse caso aqui, que o paciente está em rotação interna. Repare que o tendão do cabo longo do bíceps era para estar na posição meio-dia aqui nesse ombro direito e ele está mais para dentro, né? Tá na posição aqui 11 horas, na posição 1 hora, né? Nesse caso aqui, então o cabo longo, a cabeça humeral está rodada para dentro. Repare também que se traçar aquela linha paralela ao eixo da escápula, né? E essa linha ela vier aqui para trás, junto da margem anterior da glenoide, essa linha tá passando mais ou menos aqui, né? Nessa região aqui. E esse tendão do cabo longo do bíceps está para dentro, né? Tá medializado. Então, realmente, a gente tem um paciente com posição interna. E por que, Rodrigo? Por que essa posição ela é tão ruim para a gente identificar as lesões no ombro, né? Então, vamos lá. Meu caro colega, minha cara colega que está assistindo esse vídeo. Eu acho que muitos técnicos também vão assistir esse vídeo aqui, porque isso que é importante, porque o técnico, quando ele entende o porquê que o exame tem que ser feito de uma determinada forma, ele vai fazer com mais capricho, ele vai fazer melhor. Então isso aqui é muito legal também, que os técnicos podem assistir esse vídeo e entender por que o exame não deve ser feito em rotação interna. Então repare nesse caso, ó, que o tendão do subescapular, ele fica frouxo, então fica ruim de avaliar o tendão do subescapular. Veja que a cápsula articular anterior do ombro aqui, da glenomeral, fica frouxa. Então, assim, acaba que o tecido da cápsula articular, às vezes, ele se interpõe e vai para dentro da interlinha articular e confunde também a avaliação do lábio glenoidal anterior, que é um dos pontos altos que a gente tem no exame da avaliação do ombro, uma das regiões que a gente tem que ver bem de qualquer jeito, tá bom? Além disso, como o cabo longo do bíceps já está medializado, né, porque o ombro está em rotação interna, você perde o parâmetro para ver a instabilidade do tendão do cabo longo do bíceps, lesão de hipolia bicipital e por aí vai. Então é outro problema que a gente tem. Além disso tudo, pessoal, tem um outro problema que é tão grave quanto, que é o seguinte, ó, olha aqui os tendões do supraespinhal e infraespinhal, eles ficam apontados para frente, eles não ficam apontados para lateral, como era para ficar. E quando o tendão ele fica rodado para frente, os tendões do supra e do infra, eles ficam rodados para frente, isso aqui fica muito ruim de ver no plano coronal, principalmente o supra, né? O infra ele fica até no coronal perfeito aqui, ó, mas o supra ele fica aqui para frente. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem no plano coronal mostrando isso. Então olha só, olha esse caso. Quando é que eu sei? Eu laudei hoje, inclusive, um exame de paciente com rotação interna. E uma das coisas que você vê é o seguinte: quando você vê o processo coracoide, começa a ver, você já vê o tendão do cabo longo do bíceps, porque o ombro está rodado para frente e o cabo longo do bíceps vai lá para frente, né? Ele medializa, vai para a região anterior, ó. Então a gente vê aqui, ó, o tendão do subescapular. E aqui a gente já vê o tendão do cabo longo do bíceps aqui na frente. Quando você vê esse corte assim, você já vê de cara assim o tendão do cabo longo do bíceps, você já pensa, pits, esse exame foi feito em rotação interna, né? Então vamos ter problemas, né? Então olha só, o tendão do cabo longo do bíceps está aqui. Então assim, ó, mal a gente começou a ver o úmero, já começa a aparecer o tendão do supraespinhal, porque ele está rodado para frente, porque o ombro está em rotação interna. Então, ó, aqui é o tendão do supraespinhal, aqui é o tendão do supraespinhal, então ele é visto virado para frente, eu estou vendo ele de frente, assim, né? Eu não estou vendo ele de lado, eu não estou vendo ele, digamos assim, no perfil, né? O tendão que vai aparecer bem no perfil é o tendão do infraespinhal, mas o supraespinhal ele tá todo jogado para frente, todo encurvado para frente, ele tá todo desajeitado, né?
nessa posição em rotação interna. Então isso aqui, ó, tendão do supraespinhal, e o radiologista chorando, tá? É isso aí, tipo, cada vez que isso acontece, o radiologista tá ali se lamentando, né? Dizendo, poxa vida, esse exame aí, rotação interna, isso complica a nossa avaliação. Então, tendão do supraespinhal, tendão do supra, e aqui a gente já começa a ir para a transição do supra com infra. Aqui a gente já tem a transição do supra com infra pegando mais infra, e aqui já é infraespinhal. Reparem, então, que o tendão que a gente acaba pegando mais no perfil, assim, no coronal, é o tendão do infra e a transição do supra com infra, mas o tendão do supraespinhal ele fica todo para frente, e aí precisa de um skill maior, precisa de uma técnica melhor, precisa de mais conhecimento e de mais experiência para avaliar esses exames em rotação interna, porque fica pior mesmo para a gente avaliar a rotura, principalmente no tendão do supraespinhal. E aqui, para eu comprovar para vocês, né, como fica ruim para avaliar esse tendão, como o tendão do supra está rodado anteriormente, né, eu quero mostrar para vocês o plano sagital. Repare que aqui no plano sagital, pessoal, o que acontece no exame com rotação interna? Em primeiro lugar, a gente não consegue ver direito o tendão do cabo longo do bíceps e a transição com o subescapular, porque fica tudo numa maçaroca, fica tudo junto, né? Por exemplo, aqui a gente tem o tendão do subescapular, aqui a gente tem o tendão do cabo longo do bíceps, e aqui já fica tudo uma maçaroca, tendão do subescapular e o cabo longo do bíceps, ó, a gente não consegue ver direito os dois tendões divididos, bem bonitinhos, igual a gente vê no exame com posição neutra ou com um pouco de rotação externa. E aqui pra frente, ó, aqui a gente já começa a ver, ó, tendão do supraespinhal, ó, o tendão do supraespinhal tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, a área que tem a rotura já é a transição do tendão do supraespinhal com o infraespinhal, ó. Olha só que legal aqui, ó. O tendão do supraespinhal tá aqui, essa aqui é a faceta horizontal onde se insere o tendão do supraespinhal, essa aqui é a faceta oblíqua onde se insere o tendão do infraespinhal, e repare que a rotura ela tá mais pro infraespinhal até do que pro supraespinhal. Esse supraespinhal tem tendinopatia e tal, não vem ao caso, mas eu só quero mostrar para vocês que essa rotura, ela tá na transição do supra com infra, até pendendo um pouco mais pro infra do que pro supra. E repare como então é chato, como fica mais complicado a gente avaliar esse exame, né, com o ombro nessa posição. Pessoal, dito isso, existe um caso que, assim, quando você vê o paciente com exame em rotação interna, uma coisa que vocês têm que descartar na pilha de vocês é se o paciente não tem capsulite adesiva, porque pacientes com capsulite adesiva, a gente não consegue rodar externamente o ombro, né? Então fica esse caveat aí para vocês. Fica essa dica para vocês importante, tá? Porque às vezes o paciente não consegue ficar na posição neutra, nem fazer um pouco de rotação externa, porque ele tem capsulite adesiva. E esse paciente, então, com capsulite adesiva, ele vai fazer a ressonância do ombro em rotação interna, não tem jeito. Hoje, por exemplo, eu laudei 2 exames que o paciente ele tinha capsulite bilateral, os 2 ombros estavam em rotação interna, mas não era um problema técnico, era porque o paciente tinha capsulite adesiva, tá? Então fica essa dica importante para vocês. Viu um exame do ombro com capsulite adesiva, antes de achar que é problema técnico, viu o exame do ombro com rotação interna, antes de achar que é problema técnico, dê uma olhada para ver se o paciente não tem capsulite adesiva. Ai, Rodrigo, mas como é que eu vejo se tem capsulite adesiva? Aí é um tema para uma outra aula, né? Não vamos dividir por partes aqui, né? O meu intuito aqui é falar da posição de rotação interna e chamar a atenção para vocês dos casos de capsulite adesiva, que às vezes não tem jeito, o técnico ele não vai conseguir colocar o paciente em posição neutra ou um pouco de rotação externa, beleza? Eu acho que esse era o último slide, aí depois já é outra coisa que eu quero falar em outra aula com vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a minha intenção é isso, é deixar o complexo simples, é deixar o que é complicado mais fácil. Eu espero ter conseguido isso com esse vídeo de vocês, esse vídeo que eu fiz aí para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Se vocês assistiram esse vídeo até aqui e não estão inscritos no canal, tomem jeito na vida. Se inscrevam aí no canal, porque isso fortalece o canal e isso também me faz o YouTube entregar mais conteúdo para as pessoas, para os colegas, e eu também a produzir mais conteúdo para deixar o canal cada vez melhor, beleza? Então é isso desse vídeo, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo conteúdo.